Neste vídeo eu vou ajudar-te a tomar uma decisão em qual dos relógios GPS é a escolha indicada para a tua situação. De um lado temos o Apple Watch Ultra, do outro temos o Garmin Fenix 7. E com base em treinos que eu já fiz, aliás tens os links na descrição onde podes verificar em detalhe todas as características, aqui eu quero falar sobre uma utilização real onde podes enquadrar e perceber quais é que são os pontos mais relevantes e qual é que é aquele que tu deves usar no teu pulso. Em primeiro lugar vamos falar sobre o lifestyle e aqui vamos enquadrar todas aquelas capacidades que ele tem de fazer uma ótima integração com o smartphone, mas para receber mensagens, responder às próprias mensagens, mesmo se receberes um WhatsApp, tens a imagem e depois podes responder logo diretamente. Para além disso, a capacidade que ele tem de fazer e receber chamadas através do próprio relógio, portanto ter uma coluna, ter um microfone, todos esses componentes estão presentes, neste caso, no Apple Watch. E aqui sim tens uma ligação perfeita, uma ótima experiência. Para quem o objetivo é ter estas funcionalidades, sem dúvida que se utilizares um Garmin Fenix, que o foco é ligeiramente mais incidente na performance, vais sentir falta destes componentes. Já no Apple Watch, obviamente que tens estas características mais dedicadas e sem dúvida que a experiência aqui vai ser melhor. Depois temos a saúde e aqui aparentemente ambos os equipamentos acabam por oferecer pontos bastante necessários. Neste caso, a informação sobre os batimentos cardíacos, fazem também o registro do sono. Neste caso, o Apple Watch tem o ECG, mas o que é que tu deves considerar? Quais é que são os pontos mais relevantes? Se para ti for suficiente estas características que eu acabei de indicar, então certamente qualquer um dos dois vai-te fornecer informação bastante precisa até. Agora, onde é que tu tens de pensar onde é que faz mais sentido? Neste caso, Apple Watch, tens aqui funcionalidades um pouco mais profundas, estamos a falar do sensor de ECG, eletrocardiograma, contudo não deve ser utilizado para fins médicos, portanto deves estar ciente que é apenas uma indicação. Se precisares algo mais em detalhe, deves sem dúvida ir aqui ao médico para obteres informação mais precisa, ou pelo menos mais dedicada para qual é que é o objetivo que tu queres ou que procuras este nível de detalhe. Agora, quando estamos a falar de um Garmin Fenix, estamos a falar de características que, embora não tenham o ECG, pelo menos a Garmin ainda não apresentou até o dia de hoje nenhum equipamento que tenha essa funcionalidade, mas características com foco na performance. O que é que eu quero dizer com isto? É que não só ele faz o registro do sono, faz também, neste caso, uma leitura dos batimentos cardíacos e durante todo o dia vai perceber o que é que nós fazemos, neste caso, quando estamos a subir escadas ou quando simplesmente estamos no ginásio ou a dar uma corrida. Portanto, todos esses pontos são combinados e que nos permitem ter uma leitura de sensores conjunta para percebermos qual é que é, por exemplo, a energia que nós temos disponível para poder fazer, neste caso, exercício, ou então, quando acabamos de fazer um exercício, qual é que foi a energia que foi consumida. Para além disso, ainda temos aqui a possibilidade de perceber quanto tempo é que temos de descansar quando acabamos de fazer um exercício. Atenção que este é um componente que faz mais sentido para aquelas pessoas que estão com um foco maior na performance. Obviamente, se quiseres uma informação mais simples, registro do sono, batimentos cardíacos, sem dúvida que aqui os dois conseguem ter uma abrangência nesse sentido. E depois temos o modo de exercício. Sem dúvida aqui que ambos os modelos têm uma capacidade de recolher a informação e oferecer os dados principais. Neste caso, com a última atualização de software que a Apple obteve, tem dados até cada vez mais dentro da performance, com uma informação dedicada para todos aqueles que querem melhorar dia para dia. No caso da corrida, cada vez mais temos informações, qual é que é a energia que nós temos disponível para incutir num próximo exercício, a possibilidade de planear treinos, fazer também treinos intervalados. Todos estes componentes estão disponíveis nestes relógios. Mas qual é que é aqui a grande diferença? Onde é que devemos prestar aqui a nossa atenção? Eu diria que aqui a Garmin acaba por ter mais detalhes e a possibilidade de parametrizar a 100% toda a informação que está disponível. Ou seja, quando estás a fazer exercício, cada vez mais tens a capacidade não só de preparar para a prova que estás a fazer. Durante o exercício tens mais informações adaptadas para aquilo que faz mais sentido para ti, consoante as tuas metas, e quando terminas o exercício, claro que depois na aplicação tens muitos mais detalhes, ok? Este é um ponto que tu deves considerar e que pode fazer sentido. Se me perguntares, mas qual das aplicações é que é mais completa? Eu diria que talvez a Garmin tem mais métricas, contudo, a Apple está
numa organização mais simples de perceber a informação. Obviamente que com o utilizar de uma aplicação ficamos muito mais habituados e depois é um pouco o que é que nós preferimos. Preferimos mais métricas ou preferimos a informação de uma forma com uma experiência de utilização melhor. Portanto, isso vai depender depois de cada pessoa. Deves considerar ainda que estes relógios têm características onde são semelhantes. Neste caso, tu podes colocar música, ouvir música, por exemplo, diretamente do Spotify. Tens ainda a possibilidade de fazer pagamento sem fios, portanto, podes deixar a tua carteira em casa, qualquer cartão podes fazer através do próprio equipamento, e isto é uma característica bastante relevante. Mas chama ainda a tua atenção para a capacidade que eles têm de colocar aplicações terceiras, ou seja, adicionar um conjunto de ferramentas necessárias, neste caso, para ter um foco mais no exercício ou simplesmente um conjunto de outras funcionalidades que não estão disponíveis e que passam a estar com a utilização de outras aplicações. E agora vamos falar de compatibilidade. Se tiveres o Apple Watch, podes utilizar apenas em iPhone. Neste caso, se não tiveres, não podes fazer a parametrização. Portanto, precisas mesmo para iniciar todo o processo e para fazer uma utilização perfeita deste equipamento. Contudo, deves verificar que até à versão 7 apenas podes utilizar equipamentos, neste caso, que estejam atualizados, como por exemplo o iPhone 7. Se por acaso tiveres o Apple Watch a versão 8, tens de ter um equipamento superior a um iPhone 7, neste caso. Tem isso em consideração, pois depois pode ter impacto no momento em que estás a fazer essa mesma ligação. Já se tiveres um Garmin, deves considerar aqui que obviamente podes ter um iPhone ou podes ter um Android, mas se não tiveres, neste caso, um equipamento, podes utilizar a versão web também. Portanto, podes continuar a utilizar o equipamento, visto que ele também tem Wi-Fi, faz a partilha diretamente, não precisas propriamente do teu telemóvel. Contudo, tem em consideração que a experiência de utilização é muito superior quando utilizas a app, neste caso no teu smartphone. E agora vamos falar sobre a precisão. Estes dois equipamentos são muito precisos. Pude estar em pista, fazer trail, também fazer corrida de rua, no ginásio, não só batimentos cardíacos como o traçado que ele faz no GPS é muito preciso. Portanto, este é um ponto que tu deves estar completamente tranquilo com ambos os equipamentos. E que me leva agora para um detalhe que é dos mais importantes para todos os atletas, que está relacionado com a autonomia. E aqui conseguimos ter algo muito superior na Garmin, eu diria algo superior a 2-3 semanas. Se tivermos a edição solar, então ele faz aqui uma expansão ou uma utilização muito superior, ou seja, tens carga para muito mais tempo. Já quando estamos a falar, neste caso no Apple Watch, embora seja um pouco superior comparativamente com a versão 7, a 8 eu diria que não vai além dos 2 dias. Obviamente vai sempre depender da tua utilização, mas se fizeres exercício com alguma frequência, neste caso se fizeres todos os dias exercício, muito provavelmente vais ter de carregar de 2 em 2 dias. Obviamente que isso vai sempre depender da forma como estás a utilizar. Eu diria que um dos momentos tu vais sempre decidir não estar a fazer o registro no teu pulso ou durante o sono, neste caso durante a noite. Se pretenderes carregar durante a noite também não vais fazer esse registro. Deves ter aqui uma forma estratégica de pensar qual é que é o momento em que não vais estar ligado à corrente para poder fazer a carga. Eu devo dizer-te e partilhar contigo uma história que vi num podcast, que foi de alguém que insistia em fazer ultramaratonas com este tipo de equipamentos, portanto provas muito longas, neste caso o Apple Watch, e ele chegou ao ponto de pedir a alguém que chegava ao pé dele de carro, portanto um membro da equipa, que retirava o relógio naquele momento, fazia o carregamento e depois entregava novamente com carga. Portanto, acho que esta talvez não seja a melhor forma de fazer uma gestão de autonomia que tem para 2 dias. Neste caso, quem faz ultramaratonas pode selecionar, se calhar, outro equipamento. Mas isto leva-nos agora para a conclusão. Tenho de salientar ainda que o Apple Watch me surpreendeu muito com as métricas relacionadas com desportos aquáticos. Portanto, este é um detalhe que, se é o teu foco, deves verificar tudo aquilo que ele oferece, depois pode fazer sentido para ti. Mas um detalhe que devemos ter sempre em mente está relacionado com o exercício que nós estamos a fazer. Qual é que é o nosso foco? Obviamente, se eu for um triatleta, podes ter aqui a diferença da Apple Watch comparativamente com a Garmin de conseguires concluir a prova, mas vais estar com aquele stress que costuma acontecer ao início, que imagina, estás a iniciar a prova e já perdeste 5% de bateria, será que vai aguentar até ao fim? E
ter stress numa prova destas é mesmo algo que não queremos. Eu, por vezes, quando estou até com o meu Garmin e que perco eventualmente uns 2 ou 3%, ainda estou no caminho e já estou a perder esta bateria, às vezes até um pouco estressante, mas atenção que eu também tenho aqui outro equipamento que apenas aguenta uma semana. Contudo, deves verificar que tipo de atleta é que és e qual é que é o objetivo, para que consigas obter a melhor experiência, porque senão vais sempre estar um pouco aquém daquilo que procuras. É como se queres algo muito focado na performance, eventualmente se fores para a Garmin imediatamente, tens aqui um ponto mais positivo, ou pelo menos podes obter mais dados consoante aquilo que tu estás à espera. É uma questão de gestão de expectativas. Agora, se gostas de atender chamadas, mandar as mensagens, ter aqui as notificações todas certinhas, poder responder, sem dúvida que se utilizares o Apple Watch vais gostar bastante daquilo que vais receber. E em relação à conclusão que eu faço sobre estes dois equipamentos, se o Apple Watch é melhor que o Garmin, não é melhor que o Garmin. Nem o Garmin é melhor que o Apple Watch, ok? São equipamentos diferentes, consoante o foco que nós queremos. É verdade que a Apple neste momento tem a versão Ultra, que nos leva imediatamente para algo muito superior. E na verdade é superior comparativamente, neste caso, com a versão normal. Mas, caso a caso, devemos selecionar o que nos faz mais sentido. Eu diria que se for um atleta que procura fazer um exercício no fim de semana, ou que todos os dias faz exercício e vai ao ginásio, mas que não vai fazer, imagina, uma prova ultra longa, ou que não tem qualquer tipo de problema de fazer um carregamento diário, sem dúvida que o Apple Watch é uma excelente opção para quem privilegia uma ótima ligação, neste caso com o próprio smartphone. É uma experiência única, fazer chamadas diretamente do próprio equipamento, facilita bastante no dia-a-dia. Neste caso, quem passa a utilizar Garmin e procura este tipo de experiência a nível de utilização de uma ligação com o próprio equipamento, vai sentir essa necessidade, pois não vai poder fazer esta chamada, recebe algumas mensagens, mas depois só pode responder se for Android, não tem uma experiência completa mesmo, neste caso, utilizar esta plataforma. Portanto, neste componente, e aqui é algo que tu deves mesmo considerar, se um dos objetivos é ter esta ligação de fazer chamadas, de receber as mensagens, a experiência é muito superior com, neste caso, o Apple Watch, sem dúvida. Agora, no que toca à parte da saúde, ou então do registro das métricas, e aqui mais na saúde, embora ambos tenham pontos muito semelhantes, se privilegias mais detalhes e uma interligação com sensores, sem dúvida que, no meu ponto de vista, na Garmin tu acabas por ter mais esse componente. Não quer dizer que no futuro e com atualizações a Apple não consiga fazer algo semelhante, mas pelo menos para já, no meu ponto de vista e segundo os meus treinos, acabo por ter aqui uma leitura superior quando estou a falar da Garmin. E na performance é muito semelhante. Cada vez mais a Apple está mais focada no desempenho desportivo. Aliás, prova disso foi ter feito uma atualização no sistema operativo e que neste momento temos mais detalhes, o que é muito relevante. Contudo, ainda continua a Garmin a fornecer mais alguns dados. E atenção que neste caso estamos a falar de um modelo de topo, não é? Estamos a falar do Fenix. Agora, qual é que é a minha sugestão? Em primeiro lugar, analisa se precisas mesmo destes equipamentos. São equipamentos de valor muito elevado e tens, dentro das várias marcas, possibilidades de ter algo mais reduzido. Neste caso, podes pular para a versão anterior, em vez de ser a 8, podes escolher a 7, neste caso da Apple, onde tens praticamente todas as características e o valor é um pouco reduzido. E neste caso, se estivermos a pensar na Garmin, podemos passar, em vez da gama Fenix, para Forerunner, onde tens o 955 ou 255, que oferecem características muito semelhantes, e neste caso o 955 até muito parecidas, contudo o valor é muito mais reduzido, chega a ser metade do preço. E isto é um ponto para ambos os equipamentos. Portanto, tem isso em consideração. O que eu te recomendo agora é que verifiques os vídeos em detalhe de cada um deles. Portanto, eu coloquei já os links aqui na descrição. E já sabes, se quiseres acompanhar tudo aquilo que eu faço aqui neste canal, não te esqueças de subscrever. E para saberes um pouco mais sobre o que eu estou a testar, passa no Instagram, é lá que eu partilho essa informação. Espero que de algum modo este vídeo te tenha ajudado. Coloca nos comentários se tiveres alguma questão que eu irei responder sempre que possível. Bons treinos, um grande abraço e até ao próximo vídeo.